Então, primeiro raio, raio azul, dia da semana que se relaciona a ele é o domingo, é o primeiro dia da semana, o primeiro raio. Os diretores, Lord e Lady Sirius, tá? O templo solar da proteção e da força, onde fica uma conexão de luz, tem diversos pontos da Terra, onde a gente se conecta com forças e virtudes que vem direto da cidade de Shambhala, tá? Como no Lago Titicaca, onde tem um grande disco solar, um vórtice muito grande de energia, no Monte Shasta, na Califórnia, no deserto de Gobi, em alguns outros lugares. São pontos de força e conexão, tá? Atributos, aqui pelo livro, tá? Decisão, força, proteção e poder ajudam a entrar em contato com o computador central de Sirius, a fim de entrarmos em contato com o túnel do tempo, passado, presente e futuro. Olha ali, lembra que o El Morya, que foi o diretor desse raio por 2000 anos, o Chohan desse raio por 2000 anos, era o mentor da Helena Blavatsky, que acessava as bibliotecas e lia, tinha acesso, conseguia ter acesso a esses conhecimentos da humanidade, esses registros akáshicos. Então, o raio azul, ele é um raio que quebra passado, presente e futuro. Aliás, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Essa contagem de tempo linear que a gente tem aqui, ele só existe na terceira dimensão, tá? Já a partir da quarta dimensão, a gente não tem essa contagem de tempo linear, tá? E na quinta, muito menos. Então, acaba. Inclusive aqui na mesa radiônica do Prana, a gente trabalha passado, presente e futuro, vidas passadas, paralelas e simultâneas, exatamente porque quando a gente trabalha com energias e forças multidimensionais, de outras dimensões, quer dizer, a gente sai desse núcleo de força da 3D, a gente não tem mais esse tempo linear, tá? E o raio azul, ele é um raio que te auxilia nessa leitura de registros akáshicos, nesse acesso em outro tempo e espaço, redirecionando o nosso sistema solar com o plano divino de criação e da formatação, até atingir o plano de perfeição, tá? Então, determinação, coragem, ânimo são uma das virtudes. Agora vamos lá. Raio azul, sim, que o amado, nosso amado arcanjo Miguel, arcanjo guerreiro, trabalhou desde a criação do mundo, auxiliando aqui a humanidade, o planeta. Hoje, Arcanjo Miguel, ele é um ser tão evoluído que ele está numa dimensão tão alta que criou-se uma falange egrégora de Arcanjo Miguel. E tem muitos falangeiros que trabalham em nosso auxílio, auxílio do nosso planeta, e essa força está ligada ao raio azul. O raio azul, ele fala da fé. Principalmente, sabe aquela fé incondicional e inabalável, que é impreterível para a nossa vida aqui na Terra, tá? Então eu vou contar uma coisa para vocês, pessoal. Eu escuto hoje em atendimentos muitas pessoas dizerem: eu escolho acreditar nisso, eu escolho acreditar naquilo, eu escolho não acreditar em nada, e tudo bem. Cada um no seu tempo, com as suas crenças. Gente, para mim, nunca foi uma escolha. Nunca foi uma escolha acreditar, não acreditar. A espiritualidade sempre teve tão intensamente presente na minha vida. Ela faz parte de todo o meu caminho e de todo o meu processo, que eu não sei quem eu seria ou se eu teria força de existir não fosse a fé que eu sempre tive e que para mim sempre foi inabalável. E eu aprendi que a fé é a força que transcende as amarras e barreiras causadas pelo medo. E nós aqui temos medo. Temos medo porque a gente não tem controle de nada aqui nesse plano. A gente não tem, nós somos co-criadores da nossa vida, tá? Mas grande parte desses acontecimentos a gente não tem controle, sai completamente da nossa alçada. E eu não consigo visualizar, vislumbrar
uma vida sem fé. Até porque também eu sempre vi muita coisa desde que eu era criança. E então, assim, nunca passou pela minha cabeça como opção. Eu acho até bem surreal. Mas, enfim, muitos dos obstáculos e períodos de dificuldade da minha vida, que todos nós temos, eu só venci, eu só segurei e eu ultrapassei pela minha fé, tá? Eu tenho 6 filhos. Quem assistiu a aula ontem, eu me apresentei, eu falei sobre isso. O meu primeiro filho, meu filho mais velho, ele nasceu um pouco antes do meu aniversário de 18 anos. E assim, foi a princípio um período de vencer as minhas próprias limitações, medos e sombras por falta de maturidade e até da necessidade de me colocar, de enfrentar, de assumir uma nova realidade. Depois eu tive gêmeos, depois de um tempo, o Pedro e o Daniel. E eu não tinha quem me ajudasse, me amparasse o tempo todo. O Pedro e Daniel, pequeno, nos primeiros meses ainda, desde recém-nascidos, eles tinham um choro com hora marcada. Dava 7 horas da noite, aqueles bebês começavam a berrar, 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 berrar. Isso se estendia por 1 hora e meia de choro seguido, sincronizado, os dois. E era um horário que eu sempre estava sozinha, eu não tinha um colo para dividir. Então eu tinha que colocar um bebê de cada braço, chacoalhar, e aquilo me deixava num estado de desespero, que só o que eu conseguia fazer era invocar os meus mentores, invocar a luz divina, não só para eles, mas para mim, né? Para eu ter lucidez, ter sanidade, ter força para lidar com aquele momento. E teve um dia que o negócio já estava tão insano e eu estava tão exausta de cansada que eles começaram esse choro, eu sentei e comecei a chorar. Comecei a chorar junto e comecei a rezar, porque eu não tinha mais força, tá? E foi o primeiro dia que eles pararam de gritar em poucos minutos. Então, assim, eu tive provas durante a minha vida inteira de que a espiritualidade existe, a espiritualidade tá aqui e que sem espiritualidade eu nem saberia viver, nem saberia por onde começar. Nunca fui uma pessoa assim muito... Claro, já fui mais nova, sempre gostei de sair, de me divertir. Sou uma pessoa bem alegrinha, tá, gente? Não sou chatona, não. Mas, assim, a espiritualidade sempre foi a base de tudo e das minhas crenças. Muita gente fala assim, como você deu conta de criar 6 filhos? Cara, porque eu sempre tive muita fé de que tudo ia dar certo. E a minha mãe sempre dizia uma frase pra mim e que eu acreditei. E isso também é fé, tá? É a gente acreditar. Minha mãe falava assim, Deus só dá o frio conforme o cobertor. Só vem pra você aquilo que você dá conta. E eu acreditei. E eu acho que foi graças a eu acreditar nisso que realmente eu dei conta. Eu fui forte. Depois eu tive gêmeos, de novo, né? Eu tinha muitos medos e insegurança. Os meus mais velhos iam para a escola cedinho, eu estava com um bebê recém-nascido, a escola não era perto de casa, eu havia mudado de casa e eu precisava colocar eles pequenininhos dentro da perua às 6h30 da manhã para poder ir para a escola, estava escuro ainda, eles brincavam que eles estudavam de noite, eu ficava com o coração partido e eu tinha medo sim, sabe, tinha preocupação. Tinha medo, eu era nova, eu tinha 26 anos, isso daí eu tava com 5 filhos pequenos. Agora eu me apegava muito na minha fé. Então eu acordava, colocava eles na perua, eu entrava, eu tinha um altar na minha sala, eu entrava, eu abria esse livro dos decretos que eu uso e eu invocava Arcanjo Miguel. Eu invocava a chama azul. Eu invocava a chama azul para cada um deles, eu invocava as cruzes de proteção e a espada do Arcanjo Miguel. Invocava, intencionava e colocava neles e aliviava o meu coração. E falava, amado Arcanjo Miguel, eu entrego meus filhos agora nas suas mãos. Toma conta deles, manda os seus falangeiros cuidar dos meus filhos até que eles cheguem em casa em segurança. E assim eu acalmava o meu coração.
tá? Então, assim, quem é mãe tem fé e tem muita fé. E vai dizer que não é para ser assim. É para ser assim porque senão mãe não aguenta, coração de mãe não aguenta. Então a gente tem que ter fé e aprender a entrega, porque a gente não tem controle sobre os acontecimentos, mas a certeza de que Deus só dá o frio conforme o cobertor. E eu contei tudo isso para vocês porque essa é a força da chama azul. É a força da fé incondicional e inabalável a ponto de você entregar o seu filho, o seu bem mais precioso com todo amor, fé e confiança. No universo, em Deus, no arcanjo Miguel, é você confiar que você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas o que quer que aconteça, nada, absolutamente nada está fora do lugar. E nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Então você tem fé e você entrega. E a vida flui, sabe? Então essa é a força da chama azul. É o poder pessoal, a fé inabalável e a entrega que te permite viver nesse, não somente sobreviver nesse plano, mas viver certo de que você tem uma missão aqui sim. E o que tiver que acontecer, o que você tiver combinado ali no seu caminho, vai acontecer. Tem uma oração daquele Rabindranath Tagore, que ele fala que no meu maior medo eu não implore por um livramento, mas que eu tenha a força de enfrentar todos os obstáculos. Porque aqui a gente tá conforme a gente combinou, da forma que a gente precisava para viver essa existência aqui. O raio azul e o arcanjo Miguel, eles trabalham inclusive exorcismo e desobsessão. A invocação da espada azul flamejante luminosa do arcanjo Miguel, ela é um escudo de proteção e defesa, tá? Agora, principalmente, a gente fala da fé, da entrega, do poder pessoal, da confiança. E a fé nada mais é do que confiar no invisível, mas na certeza de que tá tudo bem e que vai dar tudo certo. E que tá tudo na mão de Deus. Esse é o poder do raio azul. Como que eu invoco ele? Com o poder do verbo. Ontem a gente estava falando sobre isso. Pensamento é energia e o pensamento tem um poder de criação, de atrair tudo aquilo que você pensa. Porque vibração se dá através de pensamento e sentimento. Então eu penso, logo eu crio uma energia. Essa energia, até quando a gente pensa umas besteiras, umas coisas que a gente não quer que aconteça de jeito nenhum, imediatamente isso não gera um sentimento de medo, de pavor ou de qualquer coisa. Da mesma forma, quando você cria um pensamento bom, positivo, você está trabalhando cocriação, isso não gera um sentimento muito bom de realização? Pensamento mais sentimento forma a sua vibração. O seu campo eletromagnético, que pode ser medido em angstroms ou hertz, ele tem a medida do seu pensamento e sentimento. Isso cria energia. Quando você fala, você manifesta. O verbo é a manifestação da criação. Não teve até na história da Bíblia? No 7º dia, Deus ordenou, fiat lux, faça-se a luz, e tudo de repente começou a acontecer. Manifestação, pensamento mais sentimento. Então, para eu me conectar com a força e o poder de um raio, eu decreto, eu manifesto tudo isso. Eu sou o poder da chama azul agora mesmo governando a minha vida. Eu sou invocando o amado arcanjo Miguel, passando na frente, me protegendo e defendendo. Eu sou agora mesmo a espada azul flamejante do amado arcanjo Miguel, cortando pelo poder de Deus. Toda forma, pensamento negativa, tudo que seja diferente da luz e da perfeição. Eu sou o eu sou.
e está feito. Isso é manifestação, tá? Eu sou a ressurreição e a vida da minha força, poder pessoal e da minha fé. Eu sou a ressurreição e a vida da minha saúde perfeita e vitalidade. Eu sou a ressurreição e a vida. A gente usa as frases de Jesus, porque tem um poder imenso. Eleva uma oitava da vibração só em você pronunciar. Eu sou a ressurreição e a vida. E o mestre Saint Germain, no livro de ouro, ele ensina muito o poder do decreto, do verbo e da manifestação. Eu sou o poder do raio azul atuando agora mesmo na minha mente, no meu coração e na minha vida. Azul é um tom relaxante. É isso aí. Kodosh, 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 Adonai Tsabayot. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. Esse mantra do Kodosh, ele atrai a potência dos anjos, tá? Ele eleva demais a nossa vibração. Então, assim, pode até deixar como mantra na casa, até para limpeza, tá? Essa é a força do raio azul.